estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nós aí Magaliana, do Centro Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa, vou fazer a explanação. Evangelho, então. Saiu para nós ali a cólera. O orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar o contrário, de tal forma acima dos vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis com base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos? Mesmo impaciência, que causa contrariedades muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Então, agradecer a Deus pela mensagem que sempre vem de acordo com o que nós vamos falar, né? É incrível, né? A sintonia do plano espiritual. Porque hoje nós vamos falar, o tema da palestra se chama Na Seara do Auxílio. E ela foi retirada, assim, esse tema, desse livro aqui, Entre Irmãos, que eu acho que é do Clube do Livro. Ah, tá, da Fermes. Isso, do Clube do Livro. Então, é um tema que está ali dentro, que é o Emmanuel que debate, né? E tem a ver com isso, né? A gente vai ver agora. Porque o que fala esse texto, né? Esse tema, ele tem, assim, no comecinho do desenvolvimento, o Emmanuel cita Paulo. E em cima dessa citação de Paulo, ele faz um comentário. Que essa citação de Paulo diz assim, né? Só para contextualizar, esse livro é psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira e escrito por diversos espíritos, né? Ditado por diversos espíritos. Então, aqui é Emmanuel. E Emmanuel cita Paulo quando diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então fala de orgulho, de perdão, de tudo isso que está falando no Evangelho agora, né? E daí, como a gente está falando na Seara do Auxílio, e esse texto fala um pouco sobre o quanto nós desenvolvemos a inteligência até agora, né? E daí ele fala de todas as pessoas que vieram antes de nós e tudo que desenvolveram já no mundo. E daí eu trouxe um pouquinho para a gente lembrar, né? O que aconteceu, o que já aconteceu antes de nós. Além da Terra, né? Do nosso planeta, que nosso mestre está desde o princípio, né? Está cuidando do desenvolvimento, está lá gerenciando toda a movimentação da Terra, que há 4,5 bilhões de anos que já começou a formação, além de todo esse período de formação, de tudo que aconteceu, né? Foram muitas coisas, até a chegada do homem, te vê assim, uns 300 mil anos atrás, quanta coisa aconteceu. E daí, do homem não, dos primeiros hominídeos, né? E daí, quanto nós precisamos evoluir, quantas pessoas precisaram trabalhar para a gente chegar como a gente está aqui, né? A gente for ver lá atrás, 70 mil anos, começou lá com o pessoal que os Neandertal nem eram, né, a nossa tipificação de homem, né, o Homo sapiens, eles já começaram a ter algum tipo de inteligência, já começaram a ver que
lascas diferentes de pedra, já começaram um trabalho ali e foram vindo. Daí a 70 milhões de anos, Neandertal já fizeram isso. Daí se a gente vai ver, depois em 15 mil anos a 20 mil anos, teve uma revolução neolítica. Daí as pessoas começaram a perceber que eles poderiam plantar sementinhas que nasciam. Então pararam de ser nômades. Começaram a plantar pequenos cultivos de semente, domesticar os animais. Surgiu a agricultura. Surgiu a agricultura e a pecuária, tudo juntos, né? 15, 20 mil anos atrás. Depois, o que veio? Depois a gente vai ver, há 4 mil anos, eles começaram a manipular, na idade do bronze, eles começaram a manipular os metais. E isso foi assim, um grande avanço para nós, que a partir dos metais eles começaram a fazer várias outras coisas. Armas mais potentes. A agricultura, eles começaram a perceber que molhando lá, a planta vinha melhor. Daí eles conseguiram plantar mais. Daí, a partir disso, eles conseguiram ter pequenas moradias coletivas, assim, né? Casas junto, porque daí já tinha agricultura, já tinha os bichinhos. Começaram a roda, que foi inventada ali, já começaram a usar a roda para algumas coisas. E assim foram começar a ter uma vida mais estável, né? Baseada na pecuária, na agricultura, começou a ficar mais tranquilo, começaram a plantar milho, tubérculos, a alimentação começou a ficar mais rica. E a partir dali, eles foram se desenvolvendo. A tecelagem, alguns tipos de roupa já fizeram naquele tempo, a fiação já começou há 15, 20 mil anos atrás. Daí, depois disso, o que veio? Depois disso, veio há 2 mil anos atrás, 2 mil anos antes de Cristo, começaram as culturas lá do Egito, do Vale do Tigre e Eufrates, que eles começaram a canalizar a água. Eu estou falando só da evolução da inteligência, da ciência, né, pessoal? Não estou falando Descobertas, as descobertas. O que aconteceu para a gente chegar até aqui? Muito por cima, né? É uma pinceladona, assim, né? Só para a gente avaliar o quanto tempo demorou para as coisas andarem. Depois de 2 mil anos, eles começaram essa questão da água. Foi muito importante ter, a partir da condução da água, de ter, como é que se fala, aquedutos, né? E conseguir controlar esse aqueduto para também, quando chove demais, não inundar tudo. Esse controle da água fez com que daí grandes plantações pudessem ser feitas, né? E daí facilitava. Imagina, carregar nas costas e tu ter um lago do lado da tua casa. E a partir dali a engenharia começou a acontecer. A engenharia, ela nasceu ali. Naquele período lá, a engenharia para essa questão da água, né? E pequenas embarcações começaram a aparecer. Também começaram as fontes de energia, começaram a aparecer, né, pessoal? Algumas coisas. As muralhas defensivas, então várias coisas começaram, a partir começaram a conseguir ter cidades maiores. Como eles conseguiram mais comida, conseguiam ter a água ali, né? Eles conseguiram aumentar, então a engenharia aumentou, tudo melhorou ali, né, pessoal? Mas muito rapidamente. Depois teve os gregos, que vocês sabem, na Grécia, como eles avançaram, né, pessoal, em várias coisas. As cidades gregas, a arquitetura, a navegação, o quanto eles melhoraram, né? Essa é só uma pinceladinha mesmo, porque a gente não vai se ater a isso. Mas é interessante a gente saber tudo o que aconteceu, os banheiros públicos, os anfiteatros, fora tudo que os gregos desenvolveram na política, nas artes, que a gente sabe que foi um grande... Um marco, né? Mas eles foram pegando tudo aquilo que veio de trás e foram juntando. Nessas eras aqui já tinha o comércio, então vinha cultura de outros lugares e também iam interferindo e aumentando tudo que já se tinha no lugar, né? Na Idade Média, as embarcações, as grandes navegações começaram a
florescer. Daí a gente tem as grandes descobertas, né, pessoal? Naquela época, a Europa começou a florescer de tudo que é forma, conhecimento, né? Coisas que a gente não tem noção. O próprio sabão, o arado, coisas pequenas foram acontecendo porque daí eles já dominavam os metais, já dominaram as forjas e começaram até os dias de hoje, né? Depois apareceu as máquinas a vapor. No Renascimento foi uma explosão de conhecimento, daí tudo aquilo foi, daí desses grandes matemáticos, Arquimedes, Da Vinci, todos esses, depois a máquina, até que chegamos em todas as descobertas que nós temos hoje, né? O carro, a popularização dos remédios, da ciência, a descoberta das coisas. E hoje, como nós estamos, né? O que nós temos hoje? Desde a inteligência artificial, nós já estamos vendo acontecer nas casas. Até, bom, celular hoje a gente faz tudo, não é? A gente não vê desde o... Jetsons. Tudo! Os Jetsons, estamos vivendo a era dos Jetsons. Mas falta alguma coisa, né? O que será que está faltando? Nós estamos com tudo resolvido? Está faltando alguma coisa. A gente sabe que sempre a evolução do homem ela se dá com duas asas. Isso aí todo mundo que estuda espiritismo sabe, né? É a asa da inteligência e da moralidade. Então nós desenvolvemos muito a inteligência, também desenvolvemos a moralidade. Se a gente vai comparar as eras passadas com o que nós estamos vivendo hoje, as leis que nós temos muita coisa boa, mas nós estamos muito avançados em inteligência. E está nos faltando agora nós darmos aquele pulo na moralidade. E é essa época que nós estamos vivendo que são os tempos chegados. Isso está na Gênese, isso está em outros textos. Nós estamos vivendo já a nossa passagem do mundo de expiação, de provas e expiação, para o mundo de regeneração. Então chegou uma época agora, a gente vê que como tem pessoas com ansiedade, com depressão, doenças mentais. Quantas pessoas, gente, eu tenho amigas que trabalham em escola, ela diz que uma ou duas assim, não tomam remédio. Eu não sei se você tem professoras aqui, sou professora, não é assim? É desgastante. É. Por quê? Porque a gente evoluiu intelectualmente, mas a gente agora vai ter que equiparar o desenvolvimento moral. Foram muitos séculos para nós chegar até aqui, né? E agora a gente tem conforto, imagina. Banheiro em casa, água encanada, esgoto, internet, tudo que a gente tem, imagina, eu venho de Capão da Canoa em 45 minutos. Né? Isso que é muita facilidade, mas o que está faltando? Está faltando a gente conseguir equiparar esse desenvolvimento para o nosso salto de qualidade. E esse texto fala disso, de como nós dependemos uns dos outros. Nós, como humanidade, viemos... Por que eu quis trazer esse histórico até... me enrolei um pouquinho Tá muito no bom, tempo, tá muito bom. para a gente só dar uma pinceladinha, mas se não fosse aquele pessoal lá, nós não estaríamos aqui. Exato. Nós dependemos uns dos outros sempre. E aqui a gente não vai conseguir dar esse salto de qualidade se a gente não olhar para o outro e não aprender a perdoar, não aprender a conviver. Na Gênesis, no capítulo 18, tem um textinho, os tempos chegados, é lá no fim da Gênesis, que fala assim: até aqui, o item 5, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, sem esse desenvolvimento, a gente não vai conseguir sanar todas essas dificuldades que a gente está tendo
para conviver uns com os outros, para conseguir nos equilibrar. Não vamos conseguir ter o equilíbrio que a gente precisa se a gente não conseguir avançar. Ainda num texto que tem o mesmo título ali da Gênesis, Os Tempos São Chegados, mas é da Revista Espírita, fala assim, ó: já não é apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, e para tanto é preciso destituir tudo quanto neles pudesse citar o orgulho e o egoísmo. A gente bate tanto no orgulho e egoísmo, né? Chagas da humanidade. As chagas da humanidade. Bom, tanto que ali no Livro dos Espíritos diz assim que o maior, o radical de todos os males é o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, na 913, né? O que quer dizer radical? É a raiz de tudo. Todo o nosso sofrimento, qualquer que seja. Se a gente pensar no nosso sofrimento hoje em dia, qualquer coisa que esteja doendo, é o orgulho e o egoísmo que está nos puxando isso. E sem a gente conseguir enxergar isso e tentar nos autoavaliar, a gente não consegue avançar. E a gente não consegue olhar o outro. Mas por que a gente se fecha no nosso orgulho e no nosso egoísmo? Porque só nós temos todo o histórico. Só nós temos a nossa história. E as nossas histórias são muito diferentes. Mas a minha história, para mim, é a verdadeira. Só que não é assim. A gente tem que entender que o que nos faz ser o que nós somos agora. Nós somos todas individualidades. Cada um de nós é uma individualidade e cada um de nós percebe apenas aquilo que é familiar para nós. As nossas verdades parecem verdades universais. E não é. Nós somos frutos de vários eus do passado, de várias sociedades. Nós somos frutos, pessoal, da nossa percepção. E o que faz com que a nossa percepção seja diferente? A nossa percepção varia muito de acordo com, primeiro, o ambiente que a gente vive, hoje principalmente. Porque assim, olha, eu posso ter nascido numa favela e eu posso ter tido tiros quando eu saí de casa, ou violência, ou posso ter sofrido muitas restrições, muita pobreza, muitas necessidades. Mas você pode ter tido uma vida muito rica, ter tido tudo de tranquilidade na tua casa, morar num ambiente com vizinhança boa, com uma vizinhança tranquila. Como é que nós duas vamos ter uma mesma percepção? Eu posso ter sido rica e meus pais nunca me valorizarem ou não ter me dado amor. Você pode ter nascido num lugar mais carente e ter tido pais que te apoiaram. Como é que eu e você vamos ter a mesma percepção da vida? E daí, se tu vai pensar, são muitos fatores, né? Numa vida. Pensa que nós temos muitas vidas. Então, a nossa percepção é nossa. E esse orgulho, esse egoísmo, que faz com que a gente se prenda muito às nossas percepções, ele tem que ser visto. Nós já temos maturidade intelectual suficiente para perceber que está na hora da gente colocar em prática. Fora isso, pensa bem, quantas culturas eu vivi? Quem mora aqui, quem mora na Bahia, tem a mesma percepção das coisas? É muito diferente. Quem mora aqui, quem mora na Arábia, tem a mesma percepção? E daí, quantas vidas para trás tu já viveu? Quantas sociedades tu já viu? Quanta coisa está lá no inconsciente? Agora, o que nós vivemos nessa vida está no nosso consciente, mas o que a gente viu na outra vida? Então, nós estamos sujeitos. E as sociedades? Meu Deus! As formações, né? Como é que se organiza? Como é que vive? Qual é que é o valor da minha sociedade? Se eu pego uma sociedade indígena, ela tem um valor de sustentabilidade diferente, de produtividade diferente. Como é que eu vou avaliar segundo a minha régua, que é o meu entendimento? Então, essas percepções é importante para a gente falar em orgulho, egoísmo,
outro, ele reage diferente. Então, quando a gente vê assim, essas brigas por política, por tudo, a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. Claro que nós não estamos aqui como espíritos para sermos, como é que eu vou dizer, não termos posição, muito pelo contrário, a gente tem que lutar por uma sociedade melhor. Mas tu não precisa ser contra aquela outra pessoa que tem uma coisa diferente da tua. Tem que ter, os teus valores são teus, tudo bem, tranquilo. Mas aqui nós viemos para nos ajudar e nos perdoar e conviver principalmente. E é isso que esse texto pede para nós. Que a gente tente perdoar o outro, olhar o outro e entender que nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos dos outros. Nossas energias estão sempre em contato com as outras energias dos outros, nós estamos influenciando um ao outro o tempo todo. Nós precisamos do outro. É da lei de sociedade, é da lei de progresso que a gente progrida junto. Então, entender isso, né? E ter como meta a indulgência, o perdão, a benevolência, que é o sentido da caridade, como Jesus entendia. Sempre na nossa radar está isso, né? A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Isso vai nos ajudar a nos impulsionar. Porque como está ali no Fonte Nova, tem um texto que fala sobre a vinha. Nós todos somos trabalhadores da vinha. Lembra daquele texto da vinha? Trabalhador da última hora, que vai trabalhar na vinha. Nós estamos todos na vinha. Né? E o que é, qual é o nosso papel na vinha? Nesse momento agora tão importante, ainda o Emmanuel, né? Eu adoro Emmanuel, diz assim, ó, por enquanto, os homens ainda guardam essa ilusão de que a Terra, o orbe, né? Pode ser um tablado de hegemonias raciais ou políticas, que nós estamos falando, né? Que a minha raça é melhor, minha igreja é melhor, meu partido é melhor. Os homens ainda estão nessa ilusão. Nós ainda estamos vivendo esse momento. Mas, logo, logo a gente vai perceber que isso é um engano. Que todos os filhos da razão, todos nós que já conseguimos, né? Temos essa inteligência já, que estamos vivos aqui na Terra, trazemos conosco a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado nessa nossa terra onde a gente está. Então, cada um de nós somos os trabalhadores da vinha. E fazer aquilo que a gente faz da melhor forma, tentar ser aquela gotinha de água no deserto, sempre alimentando para o bem, é o nosso papel hoje em dia. Se eu sou professora, fazer o melhor possível. Se eu sou mãe, tentar ser a melhor mãe possível. E trazer esses ensinamentos, sempre tentando fazer uma autoavaliação e sempre tentando usar tudo aquilo que já está no nosso... Já dispomos, nós dispomos de tanta coisa, gente. Hoje em dia a gente pode acessar a cultura Educo com meditação, para a gente poder acalmar nossa mente. A gente pode acessar o que? Várias coisas que nos ajudam a transitar por esse tempo difícil e nos colocar em equilíbrio para superar essas dificuldades. Porque nós não conseguimos agir mais para trás, mas nós temos o hoje agora para nos ajudar a construir o futuro. Assim como aqueles lá de trás que nós mostramos, nos trouxeram tanta coisa boa, o que nós vamos deixar para o futuro? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Não vou estar aqui de novo. Era nós lá, para nós mesmos. O que nós vamos deixar? Então, fazer o melhor que eu posso hoje. Né? Porque daqui a pouco, gente, perdemos o barco, vamos ter que voltar lá como aqueles exilados de Capela que tiveram que voltar para o mundo que estava começando. Verdade. Porque a gente perdeu o barco, né? Então, só para terminar aqui, da Gênesis, do capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos, item 20, diz assim, hoje, nós, a humanidade, está madura para lançar o olhar às alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas
Espiritismo tem um arcabouço de material para a gente estudar, as verdades que a gente não tinha condição, na época de Jesus, de entender completamente. Nós temos tanto material. O nosso querido Chico nos deixou tanto material, então nós já podemos enxergar todas as verdades, já estamos com uma maturidade para isso. É isso que está dizendo aqui. Porque essa geração que está vivendo ainda, querendo dominar politicamente, essa coisa toda que a gente está vendo aí, isso vai chegar um tempo que vai acabar. Nós vamos nos dar as mãos. Olha ali, ó. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Então é para lá que a gente tem que se direcionar. E esse nosso movimento íntimo, principalmente, mas assim, muito de superar o nosso ego, superar o egoísmo que estava ali, porque ali falou no Evangelho, né? Quando a gente está ali, deixa dominar, a gente vira que nem bicho, ele estava falando isso, né? A gente perde a razão, então, parar, respirar e tentar perdoar o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Essa eu não conhecia. Não? Não? Esse é famoso, o BIP. O senhor não conhecia também, seu Júlio? O BIP? Benevolência, indulgência e perdão. E esse é o nosso foco para hoje, porque já a inteligência a gente vai sempre estar desenvolvendo, mas agora nós temos que igualar as asas, nós temos que tentar subir um pouquinho mais a asa da moralidade para conseguir fazer esse avanço que estão esperando de nós. Estamos aqui na vinha, nos botaram para trabalhar, gente. Trabalhar. Se está aqui é para trabalhar, né? Por nós e pela nossa humanidade. E era isso, então. Muito bom. Obrigada. Então, nós vamos para a irradiação para os lares, então, que se concentre nesses minutos, levar o pensamento positivo, para mandar a mensagem para um irmão que está precisando de ajuda, para o lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer a irradiação. Então, vamos pedir para os benfeitores dessa casa que encaminhem para todos os lares onde haja necessidade, onde haja dores, sofrimento. Que sejam encaminhadas essas energias no plano superior e que chegue até o coração de todos que estão sofrendo dores físicas, dores morais, que sintam a mão de Jesus, dos mentores, e sintam aliviadas suas dores. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, mentores da casa. E assim,